Eu quero ler alguns versículos que não são poucos. Os versículos que nós vamos ler não vão precisar nem de comentário, porque é a pregação da palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia aí, acesse-a. Se você não trouxe, pode acompanhar aqui na tela. Se você não trouxe a Bíblia e não consegue acompanhar na tela, levante e vai buscar a sua Bíblia. Brincadeira, irmão. Se você não tem Bíblia e gostaria de ter uma Bíblia, fale conosco. Os melhores presentes que a gente pode dar para alguém é a palavra de Deus. E eu ficarei muito feliz em te entregar uma Bíblia. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar aonde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando é que chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que nunca me buscais, não pelos sinais que vistes. Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, eles, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, e não ser aquele que é Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tenha a vida eterna. Versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Até aqui. Pode deixar aí, minha irmã. Queridos, hoje nós estamos aqui para um culto de celebração a Deus. E daqui a alguns minutos nós vamos celebrar a ceia, servir a ceia. E os alimentos representados aqui neste ato tão especial para nós é o pão e o vinho. Nós sabemos que o pão, ele tem uma representação como sendo o melhor alimento universal. Pão é pão em qualquer lugar, e a função do pão é a mesma em qualquer lugar. O pão, nós falamos aqui em algum dia sobre oferta, o pão ele é nos dado para o quê? Para comer. O pão ele é para saciar a nossa fome, assim como a água para saciar a nossa sede. O pão representa aquilo que vai matar a minha e a sua fome. Nós sabemos que a falta do pão traz problemas terríveis. Os irmãos sabem, nós somos uma igreja missionária, e uma vez ao ano nós vamos até o norte e nordeste do país fazer esse trabalho missionário, e nós nos deparamos com a escassez do pão, e nós vemos o quão danoso isto é, o quão prejudicial isso é, porque o pão é um alimento. Todos nós precisamos do pão. Então a representação do pão aqui é comida. É algo para satisfazer a minha maior necessidade. Porque se eu não comer, o que acontece comigo? Aos poucos eu vou me definhando e chega um momento que eu vou morrer pela escassez do pão. Então nós vemos que o pão, este alimento, ele nos fortalece. Ele fortalece o nosso corpo físico. Tem um texto na Bíblia que diz que certa feita o profeta Elias, ele vai para uma caverna, e Elias fica ali muito angustiado, triste, porque na caverna não tem comida, na caverna não tem bebida. E a Bíblia diz que enquanto Elias está ali chateado, triste, pensando agora que vai morrer por quê? Existe uma perseguição. Morrer por quê? Porque eu me escondi aqui, agora não tem pão. Como é que eu vou comer o pão? E a Bíblia diz que alguém, travestido de corvo, leva pão para Elias. E Elias come o pão. E aquele pão traz para Elias forças físicas que o faz caminhar mais uma grande jornada. Então o pão é o alimento para saciar o meu estado físico. Mas eu gostaria de dizer para você do pão espiritual que desceu do céu. Porque eu posso até satisfazer a minha necessidade física com um pão de trigo, mas ainda haver dentro de mim uma fome que não sei dizer do que se trata. Quem conhece alguém que come e nunca se sente satisfeito? Quem é assim? Não precisa falar não.
Eu conheço um amigo meu, querido, ele está meio velhinho hoje, mas enquanto tem comida, ele está comendo. E aí, nas nossas viagens, né, fica um saco de suspiro. Enquanto tem suspiro, e aí quando eu acho que consegui vencer ele com suspiro, ele fala: tem uma geleia de mocotó, pastor? É insaciável. Mas eu gostaria de dizer para você sobre o pão que desceu do céu. A Bíblia diz que, lá bem no início, o povo de Deus, o povo hebreu, quando é tirado do Egito e vai caminhar pelo deserto, o povo tem escassez de pão. No deserto não tem trigo. No deserto, o que tem é areia. O que tem durante o dia é uma sequidão terrível, um sol que passa aos 40, 50 graus. E durante a noite, esse processo se inverte. Aquele sol some e vem um frio abaixo de 0 grau. Terrível isso, não? E chega um determinado momento que esse povo está caminhando no deserto, e eles começam a sentir muita fome e desejo por voltar ao Egito, para comer as coisas do Egito, para comer o pão lá do Egito, o pepino lá do Egito, o tomate, a cebola lá do Egito. E isso entristece o coração de Deus, porque o povo não está entendendo nada. Mas Deus, com a sua misericórdia, a Bíblia diz que Ele pega e manda o quê? Um maná do céu, um alimento do céu, algo glorioso vindo do céu. Não precisou de ninguém amassar massa, não precisou de ninguém acender fogueira, não precisou ninguém correr e procurar um animal para matar. No deserto acho que nem tem. Não procurou, não precisou disso. Deus do alto céu enviou o maná para alimentá-los. Então, este alimento alimentou a vida física. Mas o que Deus quer que eu e você, que nós entendamos hoje, que existe uma comida espiritual que pode saciar esta fome que você não entende, não discerne que é. Tem gente que tem fome por fazer maldade. Tem gente que tem fome para fazer besteira. Tem gente que sente uma fome por coisas que ele sabe que são ilícitas. E ele vai lá e pratica, faz, mas ele nunca consegue ficar saciado. O que é isso, pastor? Você precisa comer o pão do céu. Porque o pão do céu é o único alimento que pode preencher todos os vazios dentro de você. E Jesus é o pão do céu. Ele diz aqui, nós lemos no último versículo, no versículo de número 48, eu sou o pão da vida. Jesus disse, e ele continua dizendo, olha, aquele que se alimentar de mim, nunca mais terá fome. Como isso, pastor? Eu estou aqui, parece que tem um buraco no meu estômago, eu comi 5 pãezinhos ali no café, mas parece que não fez nem cócega. Não estou falando desse tipo de alimento. Eu estou falando de um alimento que te alimenta para a eternidade. Porque Jesus, quando continua nesse texto, você vai ler em casa, você vai ver que Jesus fala assim, quem se alimentar de mim, jamais morrerá. Como assim, pastor? Ainda ontem oramos por uma família que está de luto, alguém morreu. Nós estamos falando de eternidade. Quem come de Jesus, quem come da sua carne e bebe do seu sangue, jamais morrerá. O que morre é o corpo físico, mas a sua alma permanece eternamente, e o seu espírito é vivificado para estar com Cristo na eternidade. Você não morre. Você está aí comigo? Deixa eu lhe fazer uma pergunta com muito amor e carinho. Do que você tem se alimentado? O que tem sido a sua comida espiritual? Não precisa responder para mim, não. Responde para você mesmo. O que tem sido o seu alimento espiritual? Em que mesa você tem sentado para se alimentar? Reflita sobre isso. Porque às vezes nós estamos com umas lacunas dentro de nós.
E a gente não está sabendo discernir. E aí a gente começa a ir em tudo quanto é lugar. Começa a ouvir tudo quanto é tipo de coisa e gente. Começa a fazer tudo quanto é tipo de coisa e não passa. A ansiedade não vai embora. A tristeza não sai. A euforia não sai. A vontade de pecar não sai. Que é isso? Você está comendo a comida errada. Existe um pão vivo que desceu do céu para você se alimentar. E o nome dele é Jesus. Isso é tão glorioso. A Bíblia diz que certa feita Jesus está no deserto orando. E depois de 40 dias ter orado e jejuado, quem que aparece lá? Satanás. O diabo aparece diante de Jesus. E Satanás já vai e desafia ele na onde? Na sua fome. Se realmente tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em... Ô irmão, certamente no dia em que Jesus multiplicou os pães e peixes, o diabo também estava lá comendo. Como é que ele sabia que Jesus é poderoso para... Ele sabia que Jesus é especialista em multiplicar pão. Ele sabia que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele sabia que quem comesse de Jesus jamais teria fome. Então ele vai e desafia Jesus. Olha a resposta que Jesus dá para ele. Ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do meu Pai. Palavra, pão. Que é isso, pastor? O Evangelho de João, no capítulo de número 1, se não me engano, diz o seguinte, que no princípio ele era o verbo. Em algumas traduções diz que no princípio ele era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esta palavra é quem? É este mesmo que está dizendo aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então nem só de pão viverá o homem. Então do que a gente vive? Da palavra. O pão do qual eu estou me referindo aqui para você, o pão vivo é a palavra, é Jesus dentro de mim e dentro de você. Ele é o único capaz de saciar esta fome que está dentro de você. Este é o único capaz de saciar esta sede que está dentro de você. É só Jesus. Aleluia. Ele é o pão vivo que desceu do céu, está aqui entre nós. Ô irmão, deixa eu perguntar para você, o quanto você tem comido da palavra? O quanto você tem se alimentado da palavra? Presta atenção aqui, pelo amor de Deus. O quanto você tem se alimentado da palavra? O quanto nós temos comido da palavra? A partir do momento que nós decidirmos nos alimentarmos da palavra de Deus, os nossos desejos pecaminosos vão perdendo força dentro de nós. Essa é a grande verdade, irmão. Você que é inseguro na sua área emocional, você que é inseguro na sua área conjugal, você que é inseguro nos seus negócios, na sua vida cotidiana, se está havendo uma insegurança, certamente está havendo uma escassez de pão dentro de você. Nesta noite essa palavra é para me dizer e para te dizer: ei, vamos comer. Se tem uma coisa que crente gosta de fazer, hein, Roberto? É comer. Faz tempo que nós não fazemos churrasco, hein? Se tem alguma coisa que crente gosta, é comer. É ou não é, irmão? Vê se tem um irmão aí do seu lado que rebenta na comida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: nem só de pão e água viverá o homem, mas de toda a palavra. Você está aí comigo, irmão? É da palavra. E nós estamos comendo ela hoje. Chega em determinado momento que parece que esse pão aqui, ele parece um fel, sim ou não? A gente, quando ele entra, parece amargo, E porque ele vai
tudo contra as expectativas errôneas e malignas dentro de nós. Mas Ele mesmo nos ensina que nós precisamos mastigá-lo. E à medida em que nós vamos mastigando esta palavra, ela vai descendo como um mel dentro de nós. E vai gerando vida. Vai gerando vida. Ei, nesta manhã, neste dia, Deus quer que você saia daqui cheio de vida, porque o pão vivo está sendo liberado sobre você. Aleluia! Jesus é o pão vivo, meus irmãos. E Ele diz que aquele que se alimentar dele não terá mais fome, não morrerá. Você crê nisso? Então eu quero convidar você a ficar de pé, por favor. Será porque Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e quando Ele fala de saciar a necessidade fisiológica da humanidade, Ele olha e fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você já parou para pensar na oração do Pai Nosso? Será por quê? Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu.